vencer a morte. Será que isso é possível? Muitas pessoas tentaram, no decorrer da história humana, usaram a sua autoridade, as suas riquezas e a sua imaginação fértil. Por exemplo, no século III a.C., o imperador chinês Qin Shi Huang ordenou que seus alquimistas elaborassem uma poção mágica que impedisse o envelhecimento e a morte. Só que esse mesmo imperador morreu antes de completar 50 anos e provavelmente foi porque experimentou uma dessas poções. No século XVI d.C., o explorador espanhol Juan Ponce de León navegava pelo Caribe com o objetivo de encontrar a fonte da juventude. Só que anos mais tarde, ele morreu sem nunca ter encontrado essa fonte. E hoje, biólogos e geneticistas estão estudando o motivo de os humanos envelhecerem. Só que até agora eles não descobriram nenhuma pista que os ajude a frear esse processo. Então, a que conclusão nós chegamos? Que o homem não consegue vencer a morte. Não importa quantos recursos financeiros ele gaste com isso, quanta tecnologia, quanto esforço, tempo, mas ele não tem a capacidade de vencer a morte. Mas isso não quer dizer que a morte é invencível. Vamos ver em nossas Bíblias, 1 Coríntios 15, 26, e ver o que vai acontecer com a morte. 1 Coríntios 15, versículo 26. E o último inimigo a ser reduzido a nada é a morte. Aqui chama a morte de inimigo, e ficou bem evidente que é mesmo, né? Essa luta milenar do homem contra a morte mostra que ela realmente é o nosso inimigo. E nós mesmos estamos lutando com a morte diariamente. Nós não cuidamos da nossa saúde, se ficamos doentes, não vamos tomar um remédio ou ir atrás de um médico, visando isso, conservar nossa vida. Além disso, quando morre alguém que nós amamos, nós ficamos muito tristes. Isso é para mostrar que, para nós, a morte não é natural. Não é algo que nós simplesmente aceitamos. Então, essa é uma prova de que esse texto diz a verdade. A morte é o nosso inimigo. Mas notem, a morte vai ser reduzida a nada. Então, quem é que vai reduzir a morte a nada? Não é o homem, como nós já vimos. Mas em Isaías 25, 8 diz: Jeová acabará com a morte para sempre. Então, essa é uma promessa de Deus, acabar com a morte. E acabar com a morte não é só quem está vivo nunca mais vai morrer, mas também quem morreu vai ser ressuscitado. Agora, o que é a ressurreição? A ressurreição é uma promessa de Deus de trazer de volta à vida os mortos. Promessa dele que está, um dos textos, onde se encontra essa promessa, é Oséias 13, 14. Do poder da sepultura os livrarei, da morte os resgatarei. E existem dois tipos de ressurreição descritas na Bíblia. A primeira é a ressurreição para a vida no céu. E a segunda é a ressurreição para viver no paraíso aqui na terra. Vamos explicar primeiro essa ressurreição para viver no céu. Ela está em Apocalipse 20, versículo 6. Vamos ver em nossas Bíblias? Apocalipse 20, observem o versículo 6. Feliz e santo é todo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre eles, a segunda morte não tem autoridade, mas serão sacerdotes de Deus e do Cristo, e reinarão com ele durante os 1000 anos. Aqui está falando de uma primeira ressurreição. E os que são beneficiados por essa ressurreição vão ter uma função. Eles vão reinar com Cristo e serão sacerdotes de Deus e do Cristo. Assim, eles vão para o céu, mas vão fazer um trabalho, conforme mostra esse versículo. Os primeiros escolhidos para fazer parte desse reinado, desses que vão reinar com Cristo nos céus, foram os seus 11 apóstolos fiéis. Na noite que antecedeu a sua morte, ele realizou uma celebração, fez um pacto com eles para um reino, e naquela ocasião ele estava escolhendo os primeiros, daqueles que iriam reinar com ele no céu.
Então, começou com aqueles 11 e estão sendo ajuntados até hoje o número total de 144 mil que vão ser reis e sacerdotes sobre a terra. Apocalipse 14, 1 a 3 é que descreve a quantidade, 144 mil. Hoje, existe apenas poucos milhares desses que ainda professam ter essa esperança de viver no céu, e conforme vimos, essa esperança é para aqueles que reinarão com Cristo. Bem, se eles vão para o céu para reinar, para serem sacerdotes, obviamente eles vão reinar sobre alguma coisa, sobre súditos, sobre alguém. E é aí que entra a próxima ressurreição que vamos comentar, a ressurreição para a vida na terra. Essa não é limitada para um número pequeno, relativamente pequeno, de 144 mil, mas ela é para um número imenso, talvez bilhões de pessoas. Vamos ver sobre esta ressurreição em Atos 24, versículo 15. Atos 24, e observem o versículo 15. Diz assim: e eu tenho esperança em Deus, esperança que esses homens também têm, de que haverá uma ressurreição, tanto de justos como de injustos. Notem que essa ressurreição fala que ela vai beneficiar justos e injustos. Então, quem são os justos? Justos são todos aqueles que serviram fielmente a Jeová enquanto estavam vivos aqui na terra. Entre eles, nós podemos falar ou alistar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Sara, Moisés, os profetas. E nos tempos mais recentes, podemos dizer os vários irmãos, irmãs, que se mantiveram fiéis até a morte, servindo a Jeová. Então, estes são os justos, mencionados aqui em Atos 24, 15. E os injustos? Os injustos são aqueles que não tiveram oportunidade suficiente de aprender sobre Jeová. Citando um exemplo de um injusto, aquele criminoso que morreu do lado de Jesus. Então, nos últimos momentos de sua vida, ele demonstrou fé em Jesus. Aí Jesus prometeu a ele que ele estaria com ele no paraíso. Então, aquele homem é um dos injustos que vai ser ressuscitado. Mas não só ele. Muitos outros que morreram sem terem tido a oportunidade de poder fazer a vontade de Deus, aprender sobre Deus, sobre Jesus, sobre as verdades, os padrões de Jeová. Então, esses vão ser ressuscitados. E o que acontecerá com os justos e os injustos após a ressurreição? Voltando lá em Apocalipse 20, vamos ver Apocalipse 20, versículos 12 e 13. Notem o que vai acontecer. Vi os mortos, os grandes e os pequenos, em pé diante do trono, e rolos foram abertos. Mas outro rolo foi aberto, era o rolo da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos rolos, segundo as suas ações. O mar entregou os mortos nele, e a morte e a sepultura entregaram os mortos nelas. E estes foram julgados individualmente, segundo as suas ações. Notem que 2 vezes aqui foi citada a expressão julgados segundo as suas ações. Aqui está falando dos mortos, se referindo àqueles que vão ser ressuscitados durante esse período, o reinado milenar de Cristo. Quando eles forem julgados segundo as suas ações, não quer dizer, essa expressão julgado, que a pessoa vai ser condenado. Julgado não é a mesma coisa que condenado, mas sim, eles vão ser avaliados. Avaliados de acordo com a maneira como vão reagir diante das novas instruções que vão ser abertas lá no reinado milenar de Cristo. Essas novas instruções são esses rolos que serão lá abertos. Se eles atuarem bem, tomarem decisões ou fizerem tudo de acordo com essas instruções, eles vão ter aí, sim, a vida eterna. Então, vão ter aproveitado bem aquela segunda chance que Jeová deu. Agora, será então que todas as pessoas serão ressuscitadas? Que falou ressurreição de justos e de injustos. Então, isso quer dizer que aquela pessoa que fez muitas coisas horríveis durante sua vida, crimes bárbaros, ou se opôs a Deus de uma forma ferrenha, será que essas pessoas também vão ser ressuscitadas e ficar dando trabalho? Vamos ver o que diz João 5, 28 e 29. Aqui traz um detalhe interessante a respeito de quem será ressuscitado. João 5, 28 e 29, onde nos diz:
Não fiquem admirados com isso, pois vem a hora em que todos os que estão nos túmulos memoriais ouvirão a voz dele e sairão. Os que fizeram coisas boas para uma ressurreição de vida e os que praticaram coisas ruins para uma ressurreição de julgamento. Novamente aqui falando dos justos e dos injustos, mas usando outras expressões para se referir a eles. Mas notem, quem é que Jeová vai ressuscitar? São aqueles que estão nos túmulos memoriais. Quando se fala aqui túmulo memorial, não está se referindo àquela pessoa que construiu, né, ou mandou construir, né, depois da morte dele, aquele túmulo bonito, bem identificado, aquela lápide com todas as expressões sobre ele, né, para que alguém lembrasse dele no futuro. Não, não é isso que quer dizer túmulos memoriais. Mas quando se refere a túmulos memoriais, está se referindo à memória de Deus. Sim, todos aqueles que estiverem na memória de Deus serão ressuscitados. Então isso quer dizer que não são todos, né? Jeová pode apagar da sua memória aqueles que, de forma deliberada, resolveram não servir a Deus ou até se opuseram a Ele. Jeová pode fazer isso, apaga de sua memória, e só vai ressuscitar aqueles que estão nos túmulos memoriais, ou seja, na sua memória. E mesmo que aquele iníquo, né, mal, né, que chegou a morrer, né, e assim não vai ter mais ressurreição, tenha construído aquela lápide bem identificada, aquilo não serve para nada. Para Jeová o importante é se está ou não na memória dele. Mas quem são essas pessoas que não vão ser ressuscitadas? Nós não sabemos, mas podemos ter certeza de que Jeová vai julgar com misericórdia e vai tomar a decisão certa, né, com respeito a este assunto. Vejam agora, por favor, esta imagem que nos faz imaginar como vão ser os reencontros durante a ressurreição, o reinado milenar de Cristo. Observem aí na imagem como vai ser alegre esse tempo. O texto de Isaías 26:19 diz: acordem e gritem de alegria, vocês que residem no pó. Então imagine os gritos de alegria que não só os ressuscitados, mas também os seus familiares vão dar naquele dia. O abraço apertado, as lágrimas, que vão ser lágrimas não de tristeza mais, mas lágrimas de alegria. Tente se imaginar você abraçando aquela pessoa que você tanto ama, que tem tanta saudade nesse dia. Com certeza vai ser uma ocasião de muita alegria, de júbilo. Agora, por que podemos ter certeza de que a esperança, que a ressurreição vai realmente acontecer? Podemos dizer por 3 razões básicas. Primeira, Jeová ama as pessoas. Em João 3,16 diz que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, a fim de que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus pagou um preço muito alto para que os humanos pudessem viver para sempre e ser ressuscitados. Então Deus fez isso por quê? Por causa do amor. Por nos amar, Ele deu o seu próprio Filho. Então essa é uma evidência de que Deus nos ama muito. Mas não é só essa. Em Jó, capítulo 14, versículos 14 e 15, lá mostra que Jeová tem saudades do trabalho de suas mãos. Usa essa expressão, trabalho de suas mãos. Então cada um de nós é um trabalho na mão de Jeová. Podemos até comparar isso ao trabalho que um oleiro realiza. A Bíblia mesmo usa essa comparação. O que o oleiro faz? Ele pega aquele barro mole, barro maleável, e ele bota numa roda que gira e ele começa a moldar o vaso naquele barro. E ele consegue, muitos oleiros conseguem fazer belos vasos, vasos até muito valiosos, usando esse método de moldar o vaso. E Jeová, ele faz isso com cada um de seus servos. Ele nos molda, nos instruindo, nos orientando, nos ajudando durante nossa vida e acabamos nos tornando como que algo precioso para ele, um vaso, como que um vaso. E assim, quando esse vaso se vai, no caso, morre, Jeová fica com saudades. Jeová quer tê-los de volta. É o que Jeová quer com Jó, com Abraão, esses vários que nós mencionamos antes, né, justos, Jeová tem saudades desses. Mas Jeová também quer dar uma chance para os injustos, ou seja, as pessoas que não tiveram ainda uma oportunidade de conhecê-lo, para que esses também, durante o reinado milenar de Cristo, sejam moldados.
eles se tornem um barro na mão de Jeová e Jeová consiga fazer deles esse trabalho maravilhoso de moldar a pessoa. Se eles permitirem que isso seja feito, eles também vão ser muito preciosos. Mas notaram que em ambos os casos, tanto que Jeová fará com os justos, que faz com os justos, e que fará com os injustos, mostra o grande amor que Jeová tem por cada um de nós. Então essa é uma razão básica, porque nós podemos ter certeza que a ressurreição vai ser realizada, o amor de Jeová. A outra razão é que Jeová tem a capacidade de ressuscitar os mortos. Alguns talvez podem imaginar, bom, mas existem bilhões de pessoas que morreram, que passaram pela terra, ninguém sabe dizer ao certo quantos foram. Alguns têm uma estimativa que foram 20 bilhões, outros dizem que foi até mais. Mas Jeová tem certeza, ele sabe exatamente quantos morreram, quantos estão nos túmulos memoriais, e ele pode trazê-los de volta. E como é que nós podemos ter certeza disso? Em Isaías 40, 26, lá diz que Jeová tem um poder atemorizante, um poder imenso. Isso inclui sua sabedoria, sua memória infinita. Inclusive, lá mostra que ele conta as estrelas, dá nome a cada uma delas. Então, essas estrelas, muitas delas são até maiores do que o Sol, muito maiores do que o Sol. Jeová tem controle sobre essas estrelas. Cientistas calculam que existam cerca de 2 trilhões de galáxias no universo, cada uma com bilhões de estrelas. E só a Via Láctea, que é onde nós moramos, né, tem entre 200 e 400 bilhões de estrelas. E notem, Jeová conhece cada uma dessas, cuida de cada uma dessas. Será que ele não tem capacidade de cuidar dos bilhões de mortos que vão ser ressuscitados, cujo número não chega nem perto das estrelas que existem só na Via Láctea? É claro que Jeová tem esse imenso poder e essa sabedoria, e ele consegue lembrar de detalhes de todos que já morreram e também de restaurá-los. Uma outra razão do porquê podemos ter certeza de que a ressurreição vai acontecer, é que Jeová deu a Jesus a tarefa de ressuscitar os mortos. Vejam, inclusive, como Jesus se referiu a isso em João 6,40. João capítulo 6, e observem o versículo 40. Onde diz: Pois esta é a vontade do meu Pai, que todo aquele que reconhece o Filho e exerce fé nele tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus estava mostrando aqui qual era a vontade do Pai, sim, de Jeová. A vontade é que o Filho, Jesus, ressuscitaria as pessoas no último dia. Então, Jeová deu a Jesus essa capacidade de fazer isso até quando ele estava na terra. Jesus realizou algumas ressurreições notáveis, né? E quando esteve na terra, ele provou que tinha esse poder da parte de Jeová. Vamos ver alguns exemplos dessas ressurreições. Na verdade, vamos falar das 3 ressurreições que Jesus realizou. Aqui na primeira imagem que vamos ver, nós estamos vendo aqui o filho único de uma viúva sendo ressuscitado. Jesus acabou de ressuscitar ele. Olhem o rosto de sua mãe, como ela está feliz, né? E as pessoas em volta felizes e ao mesmo tempo espantadas com o que acabou de acontecer. Por que Jesus ressuscitou esse jovem? É porque ele teve pena dessa viúva. Lá em Lucas 7, versículo 13, diz isso, né? Jesus sentiu pena dela. Então Jesus sabia que ela, além de viúva, ou seja, não tinha marido, agora perdeu o filho único. Então imagine a situação difícil que aquela mulher ia passar na sua vida, sem ter ninguém para ampará-la. Então Jesus teve pena dela e ressuscitou esse jovem. A próxima ressurreição que Jesus fez foi dessa menina que nós vemos aí. Essa menina, na época que foi ressuscitada, tinha 12 anos, e ela é filha de Jairo, presidente da sinagoga. Esse relato está em Lucas 8, 41 a 56. Pouco antes de Jesus realizar essa ressurreição, Jairo estava procurando Jesus. Ele correu atrás de Jesus para tentar ajudar a menina, porque a menina ainda estava viva. Mas quando ele encontrou Jesus, já não dava mais tempo. Um ajudante dele foi lá informar que a menina já tinha morrido. Jairo entrou em desespero. E Jesus, ao ver o desespero daquele homem, o que fez?
ele falou para Jairo: não tenha medo, versículo 50, de Lucas capítulo 8. Ou seja, Jairo não ter medo de que nunca mais ia ver sua filha. Ele ia ver ela sim. E foi isso que Jesus fez. Foi até a casa dele, como nós vemos aí, ressuscitou a menina. Imagine a alegria do pai e da mãe dela, Devem ter dado um grito de alegria naquele momento, Então essa foi mais uma ressurreição que Jesus realizou e que mostra como ele não só tinha o poder, mas também o desejo de fazer isso. Agora a próxima ressurreição é de Lázaro. Nós vemos aí nessa imagem, ele com as faixas mortuárias ainda, sendo recebido por suas irmãs, Marta e Maria. Olha a alegria deles, poder rever seu irmão, que já estava morto há 4 dias antes disso. E Jesus realizou essa ressurreição fantástica. Em João 11, 38 a 44 está esse relato. No versículo 38 diz algo interessante. Lá diz que Jesus estava profundamente comovido, antes de ressuscitar Lázaro. Profundamente comovido. Então isso mostra que Jesus sentia também a dor de ver as pessoas morrerem. Lázaro era seu amigo, mas ele também viu a dor das irmãs de Lázaro, de Marta e Maria, viu elas chorando. E Jesus também chorou por causa disso. Ele se comovia ao ver a morte das pessoas. Então isso nos mostra que Jeová deu a Jesus o poder para ressuscitar as pessoas. Mas não só isso. Jesus também, ele tinha o desejo de fazer isso. É similar ao seu pai, que também sente o mesmo pelas pessoas que já morreram. No vídeo a seguir, vejam o que ajudou os entrevistados a desenvolver fé nessa maravilhosa esperança da ressurreição. Eu nunca fui uma pessoa muito religiosa. Na faculdade, eu me formei em biotecnologia, onde eu fiquei convencido da teoria da evolução. Para mim, a Bíblia só era um livro da cultura ocidental, não tinha nada a ver com a ciência. Então eu conheci a revista Despertai. Fiquei surpreso quando vi que os artigos que ela tinha sobre biologia e outros assuntos científicos eram muito lógicos. Então eu comecei a me questionar como é que o nosso corpo, que é tão complexo, poderia ter surgido por acaso. Para um carro funcionar bem, centenas de peças precisam ser montadas na ordem certa. Basta uma pequena mudança para o carro parar de funcionar. Mas os sistemas biológicos, como o DNA, o RNA e as proteínas, são ainda mais complexos. Comecei a achar que não fazia sentido acreditar que eles surgiram por acaso. Então comecei a estudar a Bíblia, mas com uma nova atitude. Uns 3.500 anos atrás, a Bíblia já dizia que a Terra estava suspensa sobre o nada. Mas os cientistas só foram descobrir isso uns 300 anos atrás. Conforme eu aprendia mais da Bíblia, mais eu ficava convencido de que ela não poderia ter sido feita por humanos, e que ela concorda com a ciência. Quando comecei a confiar na Bíblia, também comecei a confiar na promessa de Deus da ressurreição. E não é só isso. A Bíblia diz que Jeová tem saudades do trabalho das mãos dele. Não tenho dúvida de que Jeová tem tanto desejo quanto o poder de ressuscitar aqueles que estão na memória dele. Eu acredito mesmo na ressurreição, e ter essa certeza me faz ter muita esperança e consolo. Desde que eu era criança, eu tinha o costume de ir para a igreja. Cresci acreditando que as pessoas boas vão para o céu, que as más vão para o inferno e que mesmo depois da morte, a alma continua viva para proteger e guiar as pessoas. Quando meu marido faleceu em 2018, foi muito difícil para mim. Um dia, eu recebi a visita de uma mulher que era testemunha de Jeová e ela me consolou com a esperança da ressurreição. Mas eu ainda me perguntava por que meu marido não estava me orientando, já que era nisso que eu acreditava. Então a irmã me mostrou o texto de Eclesiastes 9, 5 e 10. Aprendi que a alma morre e que os mortos não sabem absolutamente nada. Ela explicou que a vontade de Deus é que as pessoas vivam para sempre na terra. Saber disso me libertou dos ensinos falsos que eu tinha aprendido na igreja. E foi isso que me motivou a ser batizada.
Jeová é muito misericordioso, sábio e amoroso. Atos 24:15 diz que Jeová vai ressuscitar até os injustos. Mal posso esperar o dia em que vou poder estar novamente com meus parentes e amigos. Estou ansiosa para ensinar aos ressuscitados que não conhecem a Jeová e ajudá-los a servir a Ele de coração. Notaram o que ajudou esses entrevistados a ter fé na ressurreição? Eles se libertarem de ensinos falsos, como a evolução, também a imortalidade da alma, e conhecer a verdade da palavra de Deus sobre o que acontece na morte, a esperança da ressurreição. Então, ao eles conhecerem isso, eles sentiram essa imensa alegria. Isso muda a vida das pessoas. E aí nós entendemos por que é bom ter fé na esperança da ressurreição. Traz muitos benefícios. O primeiro benefício é que a nossa vida ganha mais sentido, porque nós temos a expectativa de viver para sempre. Então isso influencia o modo como nós levamos a vida, as nossas decisões. Nós não vamos viver como se não existisse o amanhã. Nós vamos viver levando em conta que existe um Deus poderoso que nos observa, que fica magoado se nós fazemos coisas erradas e se sente feliz quando nós fazemos o que é certo. Também nós vamos querer fazer as coisas de tal maneira que ajude o próximo. E nós vamos nos sentir felizes de agir dessa maneira. Nossa vida vai ter significado. Um outro benefício é que nós nos sentimos consolados quando uma pessoa querida morre. Não quer dizer que nós não sentimos dor. Claro que nós vamos sentir a dor da perda de alguém querido, vamos ficar muito tristes com isso. Jesus ficou, então nós ficamos também. Mas, quando morre alguém que amamos, nós temos uma esperança. A esperança de poder ver essa pessoa, isso nos dá força, nos dá coragem para perseverar, continuar a obra de Jeová. Um terceiro benefício é que nós ganhamos coragem para enfrentar situações que ameaçam a nossa vida. Situações como uma doença grave ou uma perseguição ferrenha. Nós não ficamos com medo de perder nossa vida. Nós não temos medo da morte, porque nós sabemos que Jeová vai nos trazer de volta à vida caso venhamos a morrer. E um quarto benefício, essa esperança da ressurreição aumenta a nossa amizade com Jeová. Mas como assim? No caso, Jeová, ao ressuscitar uma pessoa, ele sabe exatamente como é aquela pessoa. Ele lembra de todos os detalhes sobre ela. Então tente imaginar isso. Jeová sabe cada detalhe a seu respeito. Caso você venha a morrer, Jeová vai te ressuscitar do jeito que você é. Então deu para perceber como isso aumenta a nossa amizade com Jeová? Nós não somos um simples número, uma outra pessoa que existe, não. Para Jeová nós somos uma pessoa, alguém que ele conhece, que ele quer ter como amigo, alguém que ele ama, é precioso. E caso venhamos a morrer, ele quer nos trazer de volta. Ele tem saudades do trabalho de suas mãos. Então isso, pensar, meditar nisso, aumenta a nossa amizade com Deus. Vimos há pouco o exemplo de uma ressurreição que Jesus realizou. Ele ressuscitou seu amigo Lázaro. Mas um detalhe é que, quando ele ressuscitou Lázaro, Lázaro não viveu para sempre a partir de então. A Bíblia não diz o que aconteceu, mas ele morreu, seja mais cedo ou mais tarde, por alguma doença ou algum outro problema, ou por velhice, mas morreu. Então alguém talvez pode perguntar, bom, será que então essa vitória sobre a morte é temporária? É só para viver mais alguns anos e acabou? Vamos ver aqui em João capítulo 11, algo que Jesus falou para Marta pouco antes de ressuscitar Lázaro. João capítulo 11. Observem o que diz os versículos 25 e 26. João 11, 25 e 26. Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem exercer fé em mim, ainda que morra, voltará a viver. E todo aquele que vive e exerce fé em mim, não morrerá jamais. Você acredita nisso? O que Jesus estava dizendo aqui para Marta é que
após a morte e a ressurreição do próprio Jesus, Jeová lhe daria autoridade para não só ressuscitar alguém, mas também dar a ele a vida eterna. Aqui mesmo diz, no versículo 26, que a pessoa que exerce fé nele não morrerá jamais. Então, isso quer dizer que as ressurreições futuras serão realmente uma grande vitória sobre a morte. A morte nunca mais vai voltar. Assim, somos muito gratos por Jeová tornar possível a vitória sobre a morte. Convidamos você a aprender mais sobre essa esperança de vida eterna por assistir à celebração da morte de Cristo no dia 24 de março. Foi a um grande custo que Jeová colocou à nossa disposição a vida eterna. Que exerçamos fé nessa provisão feita por Jeová para vencer a morte e trazer de volta dos túmulos memoriais as pessoas que tanto amamos.